Você podia estar reclamando que você tem uma casa para arrumar. Por que você não agradece? É essa falta de perspectiva que me machuca. Uhum. As coisas que você reclama são aquelas que você lutou para conquistar. Durante a formação, a gente visita comunidades, né? E observa a condição da vida das pessoas, principalmente quando você está passando em saúde da família, né? E saúde comunitária. Cara, aquilo é uma lição de vida tão grande que é até injusto com essas pessoas, porque elas conseguem viver numa dignidade com tão menos do que a gente tem na maioria das vezes, que é de chocar. Eu vi um vídeo recentemente desses... isso é foda também. Bom, tá acontecendo o caos no Afeganistão, né? E um repórter, ele para uma menininha que parece que tinha... Cara, ela é mais jovem do que a Clara, minha filha mais nova, que tem 10 anos. Deve ser uma menininha de uns... Eu chutaria uns 8 anos, 7 anos. E ela tá sorrindo. E o repórter pergunta pra ela assim, e o seu pai e a sua mãe? Aí a menina fala, morreu. E você, tá bem? Aí a menina continua sorrindo. Aí ele pergunta assim, você comeu hoje? Aí a menininha, ela faz uma cara, ela vai começar a ficar triste. Mas ela volta e sorri. Aí ela fala assim, você tomou café e almoçou e jantou? Cara, a menininha começa a chorar. Aí você entende o que é problema. Uhum. Lembra do que eu te falei? Primeiro a pessoa, ela procura abrigo. Depois comida. Depois companhia. E depois problema. Você podia estar reclamando que você tem uma casa para arrumar. Por que você não agradece? Aquela menininha lá, tudo que ela queria ter uma casa para arrumar. Essa é a pergunta. Por que é tão difícil de agradecer? E a gente só consegue entender isso quando a gente põe em perspectiva e vê a menininha. E aí eu até me sinto um pouco mal de entender que eu tenho que agradecer porque tem alguém que não tem, sabe? Isso me deixa... Mas é por isso que eu vou agradecer a casa que eu tenho, porque eu tenho alguém que tá mal, é meio macabro. Não é essa relação. Ver uma pessoa que tá mal faz te enxergar o que você tem, não você se sentir melhor. Isso, aliás, é uma das coisas muito perigosas que a gente percebe das pessoas em relação ao comportamento delas, né? Tem uma frase que fala, todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que esse todo mundo. Uhum. Né? Então, você pode estar bem, mas o dia que você tiver melhor do que eu vou achar ruim. Isso é um comportamento meio que básico do ser humano. Então, não é que você tem que ver essa menina e se sentir bem porque você tem conforto. Você tem que ver essa menina e entender por que você está reclamando daquilo que você lutou tanto para ter. Uhum. Esses dias eu estava saindo do consultório, era 11 e pouco da noite, né? Feliz. Eu soltei um stories, papapá. Aí o cara virou e falou assim, cara, não sei como você consegue, que vida. Aí eu falei assim, realmente, que vida. Eu saí do nada, eu conquistei um consultório, conquistei uma família, que justifica eu trabalhar até 11 da noite, no meu consultório, que eu já conquistei, já paguei e que, cara, só me traz satisfação. Que vida maravilhosa que eu tenho. Eu desejo o mesmo pra você. É essa falta de perspectiva que me machuca. Uhum. As coisas que você reclama são aquelas que você lutou pra conquistar. É o cara que reclama da esposa, é a esposa que reclama do marido, é o sujeito que reclama do trabalho. E por que isso, Arthur? Porque a gente tem essa tendência a esquecer daquilo que motivou a gente buscar aquilo. Uhum. Por quê? Porque é gente que está acostumada com a satisfação passageira. Você tem que se desligar disso. Se você ficar procurando satisfação pronta, você vai acabar viciado em droga, porque é a única coisa que dá satisfação imediata. Sim. Tem que começar a olhar a vida na perspectiva. Porque aí você entende de onde você veio e de onde você chegou. Eu tenho certas coisas assim que são âncoras para mim, para eu observar isso, né? Eu contei outro dia para os meninos, né, que eu tenho um fliperama Neo Geo em casa que a minha mulher odeia, né? Ela gostaria de ver aquele fliperama Neo Geo em qualquer outro lugar, menos em casa. Só que quando eu olho para aquele fliperama, quando eu chego em casa, eu lembro de quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe me levava numa sorveteria e falava assim, eu só tenho dinheiro para 2 fichas, tá? Você quer um sorvete? Aí eu falava, não, posso ter mais uma ficha? Aí ela deixava eu comprar 3. E a gente só voltava nessa sorveteria depois de uma semana ou 2 semanas depois. Uhum. Então, quando eu chego em casa, eu olho e falo, cara, você vê, 40 anos atrás, eu tava economizando dinheiro para poder comprar uma ficha, hoje eu tenho fliperama. Você sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de agradecer. Será que o que falta para você, Arthur, não são âncoras para você perceber o sucesso que você tem? Porque é isso que a gente precisa muitas vezes. E isso não é uma coisa que você compra só.
E não é necessariamente uma coisa cara, é uma coisa que tenha significado. Quando eu olho minha mulher dentro de casa, eu lembro da menina que eu me apaixonei na praia que não dava bola pra mim. Ou que dava, mas eu era idiota e não percebia, né? Quando eu entro no meu carro, né? Eu lembro que, primeiro, eu ganhei da minha mulher. E segundo, era um carro que eu achava que eu nunca ia ter condição de ter. E que, quando eu vi esse carro a primeira vez, em 2009, eu nem quis entrar dentro, porque eu falei assim, é melhor eu não saber como é que é esse negócio, porque é menos uma coisa... A ignorance is bliss, é essa a frase. Uhum. Né? Porque eu era o cara que andava de Fiat 147 amarelo de 4 marchas. E aquilo era bom, porque me levava do lugar A para o lugar B. Sabe? E se você não cria a sua vida ancorando as coisas que você fez, você nunca vai ter satisfação de nada. Você sempre vai buscar uma outra coisa, uma outra recompensa imediata para te tapar esse buraco que quem criou foi você. Uhum. Por quê? Porque você não preencheu a sua vida das coisas que têm significado. E ele acaba se sentindo vazio e não entende nada que tá acontecendo. E esse vazio é a gente que provoca. Por quê? Porque é aquele bando de coisa que não significa nada que você comprou muitas vezes. Nem porque te trazia uma satisfação momentânea, né? Mas é aquilo que a gente costuma falar das pessoas que ficam buscando fama. Né? Uhum. Comprar uma coisa cara com o dinheiro que você não tem para provar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Uhum. Pra que você vai fazer isso? Clube da Luta. Clube da Né? Luta tem. Clube da Luta, né? Primeira regra do Clube da Luta é. É. Segunda é. Não. A gente não pode falar aqui, então, né? Exatamente. Mas o Tyler, ele fala exatamente isso na cena do bar, né? Ele fala sobre esse sistema de comprar coisa pra impressionar pessoas que não tá nem aí e não tem sentido nenhum nisso, né? Exatamente. Então, e a gente faz isso muito, né? Então, transforma as coisas que você ganha numa âncora. Pô, você se formou na faculdade, coloca o teu diploma onde você possa ver, né? Você casou, você decidiu casar, você casou com a mulher da sua vida. Coloca uma foto dela, não pra pessoa que tá lá ver, pra você ver. Uhum. A família que você conquistou, pra você ver. O troféu que você ganhou na competição que você... Pode ter sido quando você fez natação com 7 anos de idade. Coloca ali pra você lembrar de onde você saiu. Né? Isso dá essa perspectiva. A gente vive hoje a tentação de uma vida sem sentido. Por quê? Porque se a pessoa ela consegue dominar aquilo que é a sua percepção atual, ela consegue te levar onde ela quiser. Olha, você precisa isso. Não deixe ninguém falar para você do que você precisa. Você sabe do que você precisa. Lute pelo que você precisa. Porque as pessoas elas não só vão falar para você do que você precisa, mas vão falar que aquilo que você quer não vale nada. E sabe por que ela faz isso, Arthur? Porque ela quer o que você quer. Isso quando ela não quer o que você tem. Então existe essa natureza mesquinha que faz com que hoje, por conta do mundo digital, a gente esteja mais exposto a isso.